Momento de você ouvir uma mensagem, momento do Senhor falar contigo. Fique ligadinho conosco, não mude de estação. Agora é o momento do Senhor bradar na sua vida, o Senhor te trazer aquela resposta que você orou para Ele noite passada, pediu para Ele noite passada. É agora, é o momento da palavra de Deus, a maior profecia que existe. Se você puder, abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Mateus, no último capítulo, versículo 20, último versículo, Evangelho de São Mateus, último capítulo e último versículo. Aqui tem uma promessa de Deus para todos os seus discípulos. Você, amigo pastor, dirigente de culto, líder de departamento, quer me convidar a pregar na sua igreja aí, culto de jovens, congressos, campanhas, vigílias? É só me ligar no 81 71 39 16. 81 71 39 16. Assim diz a Bíblia Sagrada, parte B. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tema da mensagem: a fidelidade de Deus. Amigo ouvinte, você que está me escutando aí pela Ceilândia, está me escutando de Taguatinga, está me escutando no Recanto das Emas, do setor Sul, do Pé Norte, você que está me escutando pela rádio, pela internet, você que está me escutando pelo meu site, você que está me escutando de outros estados, o Senhor quer falar contigo neste momento, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mudar a sua vida. Senhor Jesus Cristo havia acabado de cumprir a sua missão, a sua obra na cruz, tinha ressuscitado e havia ordenado aos discípulos que pregassem o evangelho a toda criatura, que levassem a sua palavra a todos os povos, a suas nações, porque tinha chegado o tempo do reino de Deus sobre a terra. Era chegado o reino do céu sobre a terra. Jesus queria que o máximo número de pessoas possível fossem salvas. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno, Jesus não quer que ninguém seja condenado. Ele quer a salvação de todas as pessoas. Ele quer a salvação de todos os povos. E ele chega para os seus discípulos e dizem: olha, ide por todo mundo e fazei discípulos. Pregai o evangelho, levai a minha palavra. Trazei a minha mensagem. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo diz isso para os seus discípulos. E ele falou: e certamente que estou convosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Você já parou para pensar como linda? Quanto que é linda essa promessa, quanto que é linda essa palavra? Porque eu tenho certeza que você já deve ter tido alguns amigos, alguns colegas. Mas esses amigos, algumas vezes, nos abandonam no momento de necessidade, no momento de tribulação. Chega uma hora que eles já não são mais nossos amigos. Até certo ponto eles são. Depois de certo ponto eles já não são mais. Aí você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas Cristo, ele prometeu que estará conosco todos os dias. Dias bons ou dias ruins. Dias de tristeza ou dias de alegria. Cristo prometeu que estaria com a sua igreja em todos os dias até a consumação dos séculos. E os discípulos receberam essa palavra de impulsão, essa palavra de poder, que os levou a pregar o evangelho, a sair dali. Depois eles foram revestidos pelo Espírito Santo e levaram a palavra de Deus com intrepidez, sem medo de ninguém, sem medo de quem quer que seja, autoridades. Aonde eles iam, eles falavam com intrepidez e com veemência que só havia um Deus,
que só havia um Senhor, que só havia um Salvador, e este, por sua vez, Jesus Cristo de Nazaré. Mas será que essa promessa foi verdadeira? Será que Jesus esteve com os discípulos em todos os momentos, em todos os dias, até a consumação, até o fim de tudo? Será que Cristo cumpriu essa promessa? A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Pedro, ele era um homem pescador. Pescador. Aqueles mesmos que ficam lá nos rios, pegam os peixes com as suas redes, com as suas varas de pescar. Isso mesmo, desse mesmo tipo. Assim era Pedro. Um pescador que saía para pescar, mas não tinha muita sorte. Não conseguia pegar muitos peixes. Até que um dia um homem foi com ele pescar. Não conheceu muito bem ele. Não sabia direito quem ele era. E quando ele foi pescar com este homem, houve ali, ele conseguiu pegar abundantemente. Ele conseguiu pegar muitos peixes. Ele foi abençoado, ele prosperou. Esse homem era Jesus. Esse homem, Jesus, chamou o apóstolo Pedro chamou quem então era Pedro, apenas Pedro, para uma vida diferenciada, uma vida que não era igual a dos outros, uma vida com Cristo. Uma vida com Jesus nós sabemos que é uma vida diferente, não é como a vida dos outros, não é como a vida daqueles que estão neste mundão por aí. A vida com Cristo é uma vida emocionante, uma vida de desafios, uma vida para quem tem coragem de dizer sim para Cristo e dizer não para o mundo. E ele chamou o apóstolo Pedro, chamou Pedro que virou apóstolo Pedro, passou a caminhar com Jesus, a aprender com o Senhor Jesus Cristo, a expulsar demônios no nome do Senhor Jesus Cristo, a curar pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, alguém que andou com Cristo, alguém que teve intimidade com Cristo. Certa vez, Pedro chegou para Jesus e disse: olha, se eu tiver que ir até mesmo a morte por ti, Jesus, eu irei. Eu irei. Aí Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Naquele ponto da vida do Senhor Jesus Cristo, já estava se aproximando da crucificação. Jesus foi capturado, levado pelos soldados, levado pelos romanos, traído por Judas. Chegaram para Pedro e perguntaram: mas não era tu que andava com aquele Jesus lá, que era discípulo dele? Em outras palavras, Pedro: eu nem sei quem é, nem conheço. Imagina eu com Jesus, nem sei quem é esse Jesus. Pedro negou a Jesus Cristo de Nazaré. Pedro negou o homem que havia salvado a sua alma da condenação eterna. E Cristo foi crucificado. Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E o apóstolo Pedro então se entristeceu, ficou triste e voltou para a vida antiga. Voltou a ser pescador. Voltou a pescar. Jesus ressuscita. Após o 3º dia ele levanta, vence a morte. O Cristo ressurreto poderia ter desistido do apóstolo Pedro. Poderia ter abandonado o apóstolo Pedro porque este o negou e o negou 3 vezes. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus Cristo. Jesus poderia ter abandonado ele, deixado ele para lá, escolhido outro discípulo, escolhido outro apóstolo. Mas não. O Cristo ressurreto vai até o apóstolo Pedro, até Pedro, que tinha voltado a pescar, para restaurá-lo, para trazê-lo de volta ao reino de Deus. Ei, você que está me escutando nesta tarde, ei, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ei, você que está fraquejando na fé, Deus continua ao seu lado. Cristo continua aí com você.
Jesus não te abandonou. E nessa tarde, Ele está te chamando para voltar para casa. Nessa tarde, Jesus está te chamando, está te convidando a voltar a servir Ele. Hoje é tarde de voltarmos a ter o compromisso diante com Deus. Volta para Jesus. Volta para Deus nessa tarde, deixa para amanhã não. Deus está te chamando hoje. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Você pode ter esquecido Ele. O homem pode abandonar Jesus, mas Jesus, Ele jamais nos abandona. A Bíblia diz que Cristo restaurou o ministério de Pedro. Pedro não foi abandonado, Pedro não foi largado, porque Pedro, ele era valioso para Jesus. Outro apóstolo também, apóstolo Paulo, certa vez ele estava prisioneiro de Roma, dos romanos, indo até Roma para ser julgado. E no navio sobreveio uma grande tempestade. O barco começou a balançar. Não é assim que está a sua vida? Está uma tempestade terrível, não está? Está balançando tudo, não está balançando? Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo apareceu para Paulo no meio daquela tempestade e disse para Paulo que era com ele, que Paulo não ia morrer naquela tempestade, que Paulo não ia perecer naquela tempestade. Em meio à tempestade, Jesus apareceu a Paulo. Em meio à tempestade, Jesus estava com Paulo. Jesus está com você no meio à tempestade. Jesus está passando com você o deserto. Jesus está passando com você a tribulação. Jesus está passando com você a provação. Nós não passamos a luta sozinhos, mas Jesus passa conosco. E não vamos perecer na tempestade. Não seremos derrotados pelos nossos inimigos. As ondas do mar não vão nos afogar. Porque o que está conosco é o Senhor dos mares, é o Senhor da terra, é o Senhor do universo, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Deus forte da batalha, é o Cristo que está conosco todos os dias, todos os momentos, e estará conosco até a consumação dos séculos. Jesus, amigo ouvinte, Ele está com você mesmo quando ninguém está. Sabe aquele momento em que você olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para fazer uma oração por você, ninguém para te dar uma ajuda. Esquecem até que você existe, esquecem até que você está vivo. Já passou por um momento assim? Que se esquecem de você, desistem de você? Que ninguém te ajuda? Ninguém se importa com você? João, o apóstolo João, o livro de Apocalipse nos relata que certa vez ele foi lançado numa ilha. Por pregar o evangelho, incomodou as autoridades e foi lançado numa ilha, na ilha de Patmos. A famosa Patmos de João. Uma ilha, se você não sabe, é uma porção de terra cercada por água por todos os lados. Se olha para um lado, não tem como sair. Olha para o outro, não tem como sair. Naquele momento, ninguém estava com João. Naquele momento, não tinha pastor com João. Naquele momento, não tinha amigos com João. Naquele momento, não tinha pai e mãe com João.
Existem momentos na nossa vida que nem mesmo os nossos pais estarão conosco. Tamanha vai ser a provação, tamanha vai ser a luta. Naquele momento João estava sozinho, mas mesmo quando ninguém está conosco, Cristo está ao nosso lado. Quando João olhou para trás, ele teve uma visão. Ele diz: vi como alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele viu a Cristo ressurreto. Ele viu a Cristo glorificado. João se prostrou em terra porque ele viu o seu Senhor em meio à ilha, em meio ao nada, em meio ao fim de mundo. Observem, mesmo no fim de mundo, mesmo numa ilha onde não tem ninguém, onde não havia saída, onde não havia solução, aonde todos haviam abandonado João, aonde ninguém poderia ajudar João, Cristo estava lá naquela ilha, Cristo estava lá naquele lugar. E foi naquela ilha, foi naquele lugar, onde o apóstolo João teve uma das maiores revelações de todos os tempos, que é o livro do Apocalipse. É nos momentos de dificuldade, é quando o Senhor nos traz as nossas maiores vitórias, as nossas maiores revelações. É nesses momentos que o Senhor revela a sua glória para nós, e Ele está conosco, Ele não nos deixa, mesmo nas situações que você vai olhar para um lado e para o outro, não vai ter ninguém para te ajudar, mesmo quando os homens te abandonar, mesmo quando ninguém se importar com você, Cristo vai estar ao seu lado. Ele é fiel na sua promessa, Ele é fiel contigo, é Ele que você vai parar numa ilha, como aconteceu com João, seja uma ilha literal, uma ilha espiritual, uma ilha emocional, uma ilha na sua saúde, uma ilha nas suas finanças, que você olha para um lado e para o outro e não vê saídas. Jesus vai estar com você, Jesus vai estar ao seu lado. Eu quero te dizer, para você, amigo ouvinte, nesta tarde, eu quero encerrar aqui te dizendo: levanta a sua cabeça, ergue a sua cabeça, há um Deus contigo até a consumação dos séculos, há um Deus que peleja por você, há um Deus que batalha por você. Pode passar céus e terra, mas Ele não passa, a sua palavra não passa, Ele jamais te abandonará, Ele é o Senhor, Ele é o seu Salvador e estará contigo até a consumação dos séculos.